A Associação Comercial e Industrial de Criciúma realiza a segunda etapa do 5º Prêmio ASIC de Matemática. Novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, assumiu a presidência da República pela primeira vez. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Planos de saúde perderam 3 milhões de beneficiários no Brasil. Centro de Educação Abílio Paulo promove Feira da Diversidade Étnica e Cultural. E no esporte, zagueiro Nino feliz com a campanha de recuperação do Tigre na Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 25 de setembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Associação Comercial e Industrial de Criciúma realizou durante todo o dia de hoje a segunda etapa do já tradicional Prêmio ASIC de Matemática. É a 5ª edição do evento. Alunos do 5º ao 9º ano de escolas públicas e particulares de Criciúma e região movimentaram a Associação Empresarial de Criciúma, ASIC, nesta terça-feira. Durante todo o dia foram realizadas as provas da segunda etapa da 5ª edição do Prêmio ASIC de Matemática. Ele iniciou em 2014 apenas com os 5º anos e com a Rede Municipal de Ensino de Criciúma. Tivemos algumas escolas privadas que participaram nessa primeira edição. Aí, em 2015, já teve adesão das escolas estaduais e também foi aumentando o número de escolas privadas. Hoje nós temos 9 escolas privadas que participam do prêmio. É um número também significativo de escolas estaduais, assim como de outros municípios. Siderópolis começou a participar do prêmio já em 2015 e depois, em 2017, nós tivemos adesão de Cocal, de Nova Veneza e de Sara. A prova foi dividida em 2 etapas. A primeira delas foi realizada nas escolas, aplicada a mais de 16 mil alunos. Já nesta segunda etapa, mais de 1.200 alunos participaram. A prova é aplicada a alunos do 5º ao 9º ano de mais de 100 escolas participantes, entre públicas e particulares. A primeira etapa, a prova é aplicada para todos os alunos que estão inscritos, das escolas inscritas, 100% das turmas. A prova tem 20 questões de múltipla escolha. A partir desse resultado, estabelece-se uma nota de corte e se faz uma seleção das maiores notas. Então, hoje, nós estamos realizando a segunda etapa e essa segunda etapa contou com a participação de mais de 1.200 alunos selecionados. E pela nossa condição de espaço aqui na estrutura da ASIC, a prova está sendo realizada, então, em 2 períodos. Agora, no período da manhã, nós tivemos os alunos matriculados nos 7º, 8º e 9º anos. E no período da tarde, a partir das 2 horas, teremos a prova aplicada para os alunos matriculados nos 5º e 6º anos. Quem terminou a prova mais cedinho ficou aguardando do lado de fora das salas. Por aqui, muita gente ansiosa para saber como se saiu. Eu achei que fosse um pouco mais complicado, mas assim, é um desafio, né? O prêmio da medalha a gente sempre busca conseguir, né? E pra mim, eu adoro a matemática. Então é sempre bom, eu quero uma medalha, eu quero tentar ir, é um desafio, assim. Estudei mais, assim, a professora de matemática ajudou, né? Começou a mandar as provas dos outros anos e começou a dar em cima, assim, pra gente estudar bastante. E a expectativa para garantir a medalha nas primeiras colocações e, por que não, já se preparar para outros prêmios? Acho que dá para conseguir medalha. Eu já fiz outra prova, a segunda fase da URM, que foi mais difícil que essa. Acho que dá, né? Só que eu acho que eu errei algumas ali. Estava difícil? Um pouco. Dá uma motivação para a gente continuar estudando mais e saber que pode ganhar mais medalhas também. E às vezes poder ir para alguns prêmios de matemática maiores também e conseguir mais medalhas. E não é só para os alunos que o Prêmio ASIC é significativo. O resultado apresentado aqui pode auxiliar as redes de ensino a traçarem um diagnóstico da educação na região. A intenção do Prêmio ASIC, além de fazer a descoberta dos talentos nessa área e estimulá-los,
é também de fazer um acompanhamento desse desenvolvimento. Nós sabemos que o ensino da matemática, a aprendizagem da matemática, ela é a base para o desenvolvimento da inovação e da tecnologia. O aluno que é bom em matemática, ele vai ser bom nas outras disciplinas, né? E vai ter essa criatividade em relação à tecnologia e inovação. E com isso, as secretarias de educação, a partir do resultado, do relatório que elas recebem, elas podem, e têm feito isso ao longo desses anos, planejar o programa de formação continuada dos professores. E no último ano, o relatório que foi enviado para as escolas, ele é um relatório bem detalhado, que inclusive analisa o desempenho por questão. Então, o professor ele pode, a partir disso, verificar quais são os conteúdos que precisam ser revisados, reforçados, dentro dessa condição da matemática básica. Os vencedores da 5ª edição do Prêmio ASIC de Matemática serão revelados no dia 18 de outubro, com evento de premiação marcado para o dia 24 de novembro. O presidente Michel Temer viajou para Nova York para participar da Assembleia da ONU. Como manda a tradição, Temer fará o discurso de abertura. Com isso, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, assumiu a presidência da República pela primeira vez. O presidente Michel Temer desembarcou na noite deste domingo em Nova York, nos Estados Unidos. Como tradicionalmente acontece, é o chefe do Executivo brasileiro que fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que será realizada nesta terça-feira. O encontro deve reunir 84 chefes de Estado e 44 chefes de governo. Em seu primeiro compromisso oficial, nesta segunda-feira, Michel Temer se reuniu com cerca de 100 empresários. Aos participantes, Temer procurou assegurar que nenhum candidato que disputa a presidência colocou em dúvida a democracia no país e que não há risco de retorno a um sistema autoritário ou de violação dos princípios constitucionais do país. A democracia é a base de tudo. Hoje não existe no Brasil, posso assegurar a todos, qualquer espaço político para que prosperem alternativas ao Estado democrático de direito. No mesmo discurso, ele afirmou que assim que estiver concluído o processo eleitoral, vai entrar em contato com quem for eleito para tentar aprovar a reforma da Previdência ainda em seu governo, que termina em menos de 100 dias. Eu quero anunciar pela primeira vez que eu quero fazer a reforma da Previdência. Procurarei o presidente eleito, seja ele quem for, e tenho certeza que ao procurá-lo, ele atentará para o fato de que a medida é indispensável. E eu diria, também sem medo de errar, que isso não é essencial para um governo. Meu governo terminará em dezembro. É essencial para o Brasil. Antes de embarcar para Nova York, Michel Temer transferiu temporariamente o cargo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, numa cerimônia rápida na base aérea de Brasília. Toffoli é o 4º na linha de sucessão à presidência da República. Fica atrás dos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Mas, desde abril, Eunício e Maia têm saído do Brasil cada vez que o presidente Temer tem missão no exterior. Isso porque, segundo a legislação eleitoral, eles não poderiam concorrer nas eleições se assumissem a presidência, ainda que por poucos dias. Hoje, Eunício e Maia estão em viagens particulares para a Argentina, que, segundo as assessorias, foram pagas por eles. No Palácio do Planalto, o primeiro ato do ministro Dias Toffoli como presidente em exercício foi a condução do advogado Henrique Ávila para um mandato de 2 anos no Conselho Nacional de Justiça. Dias Toffoli também sancionou 3 projetos de lei sobre educação, guarda familiar e a punição de crimes sexuais contra as mulheres. Uma outra questão que me toca muito nos projetos de lei que, ora, tive a honra de assinar e sancionar, é que também este é um trabalho que o Conselho Nacional de Justiça tem tido uma grande preocupação. A defesa das mulheres, a defesa das crianças nos lares, o combate à violência, já de várias gestões e especialmente na gestão anterior à minha, da ministra Carmen Lúcia, foi dada uma atenção muito grande a este trabalho.
O ministro Dias Toffoli fica no cargo até esta terça-feira, dia 25, quando o presidente Michel Temer retorna ao Brasil. Mas, além do seu discurso na ONU, Temer tem ainda na agenda um encontro bilateral com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, com o presidente da Colômbia, Ivan Duque, e também uma reunião com chefes de Estado do Mercosul. Entre os principais temas a ser discutido está a questão migratória. O Brasil participou ativamente da negociação para o Pacto Global sobre Migração Segura, Ordenada e Regular, que deve ser assinado no final do ano em Marrakech e tem o apoio de 192 membros da ONU. Os fluxos migratórios têm ganhado espaço na agenda internacional por conta de questões como a crise na Venezuela e a guerra na Síria. Outros eventos paralelos vão acontecer durante a Assembleia. Um deles será a reunião do G4, um grupo formado por Brasil, Alemanha, Índia e Japão, que pretende discutir e encaminhar uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Que estamos comprometidos com o objetivo comum de reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso vai constituir uma oportunidade para discutir os próximos passos a serem dados por esse grupo. A seguir, Centro de Educação Abílio Paulo promove Feira da Diversidade Étnica e Cultural. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul de Santa Catarina. Costureira, auxiliar de dentista, vendedora, projetista de imóveis sob medida, consultor de vendas, atendimento empresarial, barista, atendente cafeteria, estagiário para áreas administrativa, financeira e RH, técnico de celular, agente comercial, professor de inglês, atendimento interno, revendedora de semijoias, doméstica, caixa, costureira máquina reta, serviços gerais, cozinheira, auxiliar de cozinha, vendedor externo, auxiliar financeiro, auxiliar de laboratório, auxiliar de padaria, motorista, auxiliar de açougue, almoxarifado, enfermeiro, nutricionista de produção. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, www.asicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Nos últimos anos, os planos de saúde perderam 3 milhões de beneficiários no Brasil. Com reajustes considerados abusivos, muitos usuários não conseguiram mais arcar com os custos e alguns casos foram parar na justiça para tentar pagar um valor mais justo. O Roberto paga plano de saúde para ele e para a mulher. Todo ano ele sabia que o valor seria reajustado, mas o que ele não esperava é que quando completasse 60 anos, o valor seria tão alto, de R$ 2.756 em 2011 para R$ 15 mil em 2018. Eu acho que a cobrança tornou-se abusiva a partir do ano que eu fiz 60 anos, após os 59 anos, que aí ele subiu 104%. E realmente esse valor é impagável. Sem conseguir uma negociação com a operadora do plano, Roberto não encontrou outra maneira para tentar pagar um valor mais justo, a não ser recorrer à justiça. Se não fosse o judiciário, se não fosse eu recorrer às advogadas para conseguir ter uma redução, hoje então eu não teria mais plano de saúde. Não dá para escapar do aumento, porque todos os anos os planos de saúde são reajustados. Mas geralmente a cobrança abusiva vem quando o usuário completa 60 anos. E na maioria das vezes esse reajuste passa dos 100%.
Em maio desse ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, fixou em 10% o índice máximo de reajuste a ser aplicado aos planos de saúde individuais e familiares. No entanto, as categorias empresarial e coletivo não são regulamentadas pela ANS. Com isso, o valor do reajuste é determinado entre o contratante e o operador do plano de saúde. Por isso, em muitos casos, o valor sobe tanto de um ano para o outro. Hoje em dia nós temos o plano individual e os familiares, esses são regulamentados pela ANS, ou seja, os reajustes anuais, eles são aqueles estabelecidos pela ANS. Então, entre maio e abril e maio, sai divulgado, né, nas notícias o valor do reajuste. Agora, os planos empresariais e os coletivos por adesão, eles não são regulamentados pela ANS, e sim, eles são os reajustes estabelecidos entre a empresa e o plano de saúde. E aí, no geral, eles vêm sempre um pouquinho mais elevados do que esses individuais e os familiares. Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, explicou os principais motivos que influenciam o aumento de custos nos planos de saúde do Brasil. Entre eles estão a incorporação de tecnologia, a mudança do perfil do profissional médico, que está cada vez mais especializado, e o envelhecimento da população. De acordo com a advogada especializada em direito da saúde, reajustes acima dos 35% já podem ser considerados abusivos. Inclusive, tribunais de justiça já têm entendido que, nesses casos, o valor pode ser revisto. A advogada ainda orienta o que fazer em casos de cobrança abusiva nos planos de saúde. A pessoa que entende que foi abusivo esse aumento, ela deve primeiro verificar no contrato se há uma previsão contratual desse reajuste, se há um percentual já estabelecido. E, nesses casos, ela pode ligar no plano de saúde, pedindo para fazer uma revisão do percentual. Ela pode procurar também o PROCON, para tentar reaver, diminuir esse percentual, e caso ela não tenha nenhum sucesso, aí ela deve procurar um advogado especialista na área da saúde, que ele vai verificar os aumentos e talvez entrar com uma ação na justiça para conseguir diminuir esse percentual. O Centro de Educação Abílio Paulo promoveu durante todo o dia de hoje a Feira da Diversidade Étnica e Cultural. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Conhecer o mundo em um só lugar. Isso é possível aqui, no Centro de Educação Profissional Abílio Paulo, o CEDUP, em Criciúma. Na 7ª edição da Feira da Diversidade Cultural, os alunos dos primeiros anos do ensino médio integrado do curso de administração mostraram as diferentes culturas existentes no planeta. Começou em 2010 com uma coisa meio tímida, por um grupo de professores que aqui trabalhavam, e ela foi ganhando dimensões maiores. E hoje está uma coisa muito bonita, bem diversificada. E a gente começou apenas com os alunos internos do CEDUP, mas hoje a gente está convidando o público geral para assistir. A intenção é torná-la maior e melhor com o passar do tempo. Todos os trabalhos foram desenvolvidos pelos alunos que apresentaram os aspectos culturais de cada país ou região, usando elementos artísticos e muita informação. O nosso estado, que é Santa Catarina, juntamente com o estado vizinho Paraná, eles formavam 152 mil índios. Atualmente, o número diminuiu bastante, porque de 2,4 milhões foi para 340 mil nativos em território brasileiro. São cerca de 200 etnias e 170 línguas diferentes. A maior concentração hoje no Brasil é no estado do Amazonas, no norte do país e no litoral nordestino. Como é que a gente fez? A gente pegou e dividiu o globo terrestre em 7 grandes culturas. A saber, são cultura africana, cultura árabe, cultura indiana, cultura indígena, cultura judaica, cultura ocidental e cultura oriental. Cada grupo cultural desse, existem diversos países que se enquadram dentro dessas culturas. E aí o que é que a gente fez? A gente pegou e escolheu alguns países para contar a história, para representar essas culturas. E aí a gente pega diferentes aspectos geográficos, aspectos econômicos, aspectos culturais, como o folclore, a questão da religiosidade, a questão das artes de maneira geral, a questão de arquitetura, música,
pintura, literatura, sim, diferentes aspectos que a gente vai compor esse mosaico que a gente apresenta hoje para vocês. Para o professor que coordenou os trabalhos, o conhecimento proporcionado por meio da feira também ajuda a combater preconceitos. A gente acredita que conhecimento é a forma de combater qualquer forma de preconceito, qualquer forma de discriminação. O ser humano, por natureza, ele tem medo daquilo que ele não conhece. Então, na medida que tu tens conhecimento, o preconceito, a discriminação, ele passa a não existir mais. Então, o objetivo é esse, é conhecer para não discriminar, para nós promover a cultura do respeito às diferenças. A feira segue nesta quarta com visitação aberta ao público. A seguir, Nino, zagueiro carvoeiro, feliz com a campanha de recuperação do Tigre na Série B. O Tigre comemora o bom momento na Série B. Há 5 jogos sem perder, o Carvoeiro tentará manter a invencibilidade no próximo sábado em Minas Gerais, diante do Boa Esporte. O zagueiro Nino, formado na base tricolor, espera continuar a escalada na tabela de classificação. A fase é boa. Há 5 jogos, o Criciúma não conhece uma derrota na Série B. No último sábado, contra o Paysandu em Belém do Pará, apesar de um time cheio de desfalques e de levar um gol muito cedo, o Carvoeiro conseguiu reagir e empatar a partida, conquistando assim um ponto importante na luta pela permanência na Série B. O zagueiro Nino gostou da apresentação do time. Eu creio que a gente saiu bem, acabamos um pouco nos perdemos ali no começo, um começo meio difícil para a nossa equipe, mas depois do gol de empate a gente se comportou bem, conseguiu segurar a pressão até o final. Eu creio que a avaliação é boa pela maneira de jogar com 3 zagueiros e eu creio que a equipe ficou bem comportada dessa maneira. Agora com 36 pontos na tabela de classificação, faltam 9 para o tricolor garantir de vez sua permanência na segunda divisão. Faltam 9 pontos, já tivemos uma situação muito mais difícil que isso. Não adianta se iludir e achar que a gente já conseguiu. Pensar jogo após jogo, com o pé no chão. O primeiro objetivo nosso é 3 pontos contra o Boa Esporte. E jogo a jogo eu creio que a gente vai conseguir melhorar a nossa situação no campeonato. Com inúmeros problemas no início da competição, onde sofreu 5 derrotas nas 5 primeiras rodadas, o jovem defensor catarinense quer aproveitar o melhor momento do Tigre até agora na competição. Eu creio que essas 3 vitórias foi o melhor momento do Criciúma, sim. A gente não tinha conseguido ainda ter uma sequência de 3 vitórias, agora estamos 5 jogos sem perder. É manter e continuar trabalhando e firme para que as coisas continuem melhorando. E a boa fase não veio à tona. A consolidação do sistema defensivo do Criciúma, que na maioria dos jogos é pressionado pelos ataques adversários, é um dos fatores da recuperação do time. Essa força defensiva vem de todo mundo se doar, né? Todo mundo correr e um ajudar o outro. Eu creio que o mérito não é só dos zagueiros, não é só do goleiro, assim como quando faz um gol não é só dos atacantes. Eu creio que o sucesso está em todo mundo correr junto, todo mundo se ajudar, e é isso que a nossa equipe tem tentado fazer nos últimos jogos. Agora é encarar o Boa Esporte de Varginha para continuar subindo na tabela de classificação. O adversário, que frequenta há um bom tempo a zona de rebaixamento, não será moleza como muitos estão pensando. Nino adverte, é preciso respeito e muita atenção. A gente sabe que Série B e futebol não existe mais isso de jogo fácil. A gente já teve lá na zona de rebaixamento, já teve lá embaixo, e a gente sabe como é difícil a situação deles de estar sob pressão. A gente também sabe que é uma motivação a todo jogo para eles vai ser uma final, e a gente também tem que encarar como uma final, sabendo que é muito difícil jogar lá. Ano passado eu tive a oportunidade e eu creio que vai ser um jogo muito difícil, sim. E o esporte será tema no Sala de Entrevistas. Hoje receberemos os medalhistas olímpicos Edson Luciano e Claudinei Quirino.
Os ex-atletas falaram que o inédito ou a inédita medalha de prata nas Olimpíadas de Sydney acabou escondendo muita coisa por detrás da vitória. Hoje, no Sala de Entrevistas, vamos receber 2 medalhistas olímpicos, campeões não somente no esporte, mas também na vida. O inédito bastidor da conquista da prata na Olimpíada de Sydney, na Austrália, as lutas e até mesmo os casos de racha no time do revezamento 4x100. Edson, Luciano e Claudinei Quirino falaram abertamente sobre todos os temas abordados. Vocês acabaram chegando em segundo, atrás apenas dos americanos, se não me falha a memória. Sim. E ficaram consagrados para o mundo todo. Aquilo foi um marco na vida de vocês, creio eu, né? Sim, aquela competição, nós entramos ali na final, acho que a gente nem está pensando em segundo lugar. A gente está brigando por terceiro. Sério mesmo? Mas a gente sabia das nossas condições. A gente sabia que o nosso time era muito bom. E ali eu até lembro, no finalzinho, quando eu peguei o bastão na mão, o André passou para mim, eu olhei do meu lado direito, tava o Maurice Green, o cara mais rápido do mundo. É como se fosse o Bolt. Uhum. E do lado de baixo tava o Fred Maiolo, o cubano. Uhum. Aí eu falei, bom, o americano eu não vou ganhar dele nunca. Porque o cara era o cara mais rápido do mundo, o recordista mundial, olímpico, tudo. E eu era um cara aqui do Brasil apenas. Uhum. Aí eu concentrei no cubano e aí passei. Passei o cubano, a gente chegou em segundo lugar. Então, para nós ali, foi uma vitória, porque o nosso time perto dos Estados Unidos, a gente estava muito distante deles. Não tinha como bater eles, Edson? O Claudinei foi humilde em falar agora que o Maurice Green, que era o cara que fechou o revezamento americano, que ele nunca ia ganhar, mas o Claudinei, há um ano antes que você... Foi. 99. Munique, né, ele ganhou uma sequência de competições que hoje é chamada de Diamond League. Uhum. Na época era Golden League e tinha outros nomes. Você vai competindo, somando pontos, e a última etapa, ela te dá ponto em dobro, caso você ganhe, e você faz pontos pro geral. E o Claudinei teve a felicidade de ficar algumas vezes segundo, terceiro, quarto, somar a quantidade de pontos. Na última corrida, no último campeonato, ele ganhou, inclusive do Maurice Green. O Sala de Entrevistas vai ao ar em instantes, logo após o Informe Região. Você acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem o Sala através do canal 13, os da GVT, canal 12. Ele é o Claudinei Quirino. E ele é o Edson. E terça-feira estaremos no Sala de Entrevista. E o Informe Região fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.